Se compararmos, por exemplo, o dia-a-dia do nosso trabalho aqui em oficina, uma obra de exterior é algo completamente diferente e considero que é mesmo muito importante as pessoas saberem posicionar-se, perceberem qual é a particularidade desses momentos, até para se prepararem melhor quando se virem envolvidas num contexto desse género. O contexto de estar a trabalhar numa obra de exterior implica muitas questões. Começa logo por teres percepção da tua posição numa equipa de trabalho. Que papel é que vais desempenhar? Porque numa equipa, para fazeres e promoveres uma obra de exterior que, por exemplo, pode demorar 6 meses, é muito importante que tu consigas transmitir a todos os elementos a importância de cada um deles. Não é só importante um elemento que esteja, por exemplo, a coordenar, não é mais importante do que um elemento que esteja a executar, um técnico que está ali só mesmo para executar as tuas competências e os trabalhos sob o ponto de vista técnico. Sim, acho que sim. Dou-te já um exemplo, por exemplo, pessoal que sai com formação a nível de engenharia, até mesmo arquitetos que têm que frequentemente ir às obras e perceber toda esta dinâmica de equipas de trabalho em obras e tudo mais. Acho que é mesmo muito importante. O que há de diferente nas várias obras de exterior, acho que é no essencial se estás a desenvolver uma obra que só está a tua equipa a trabalhar no espaço, ou se, por exemplo, estás a fazer a recuperação de um edifício onde tens outras equipas a funcionar. O que é mais importante quando estás a lidar com outras equipas é tentar pôr-te no lugar dos outros, tentares arranjar ali uma plataforma de entendimento e até a forma como comunicas com eles no dia-a-dia, porque se vão todos ter que funcionar em simultâneo, é muito importante que tu tenteires que as coisas fluam de uma forma aprazível, não é? Regra geral, sim, mas aí a grande vantagem, eu diria mesmo a grande sacada quando tu te propões a fazer uma obra dessas, é mesmo que tentes que a tua equipa seja a última a entrar em obra. Porquê? E isto não acontece quase nunca, mas é mesmo muito importante se consegues impor que a tua equipa seja a última a entrar. Porquê é que é importante? Porque, em primeiro lugar, normalmente o nosso trabalho é o mais delicado, não é? É um trabalho muito mais de pormenor, exige uma concentração que muitas vezes não se adapta a trabalhos mais violentos, até em termos de ruídos. Depois, por norma, quando tu terminas, por exemplo, uma sala, vamos aqui pegar no exemplo de uma recuperação de estuques, tetos de estuque, tu dás por concluída uma sala, se a seguir vai o eletricista ou vai o carpinteiro trabalhar o soalho, é inevitável que o teu trabalho seja sempre posto em causa, não é? Então seria sempre muito melhor para ti. E era muito importante que todas as equipas que estão envolvidas, engenheiros, arquitetos, tivessem esse tipo de noção. De facto, o teu trabalho é de uma delicadeza tal que era muito importante que a tua equipa fosse a última a entrar na obra, para salvaguardar exatamente a delicadeza dos trabalhos que tu te propões a fazer. Eu começo a dedicar-me à organização mesmo da logística toda que implica a obra. Portanto, partindo do pressuposto que já está formalizada a adjudicação, não é? Eu começo-me a preocupar logo a partir daí, quando efetivamente já está estabelecido o dia de início de obra. E aí começo a pensar em tudo o que implica a deslocação de toda uma logística para uma obra de exterior. Olha, os andaimes também é um item muito peculiar. Para já, os andaimes estão muito ligados com a morfologia da peça que vais tratar, não é? Se são tetos, se são altares, a forma dos próprios altares. Por norma, eu tento sempre, apesar de ter essa estrutura interna, nós temos andaimes, mas por norma eu tento sempre negociar a questão dos andaimes no processo negocial, não é? Portanto, que é antes de toda esta questão que estamos aqui a falar. Mas preocupo-me muito e tento sempre estar, ou tento estar no momento em que se está a ser montado o andaime, exatamente por questão de comodidade depois dos técnicos a trabalhar. Como, por exemplo, deves imaginar estar a intervencionar tetos em que estás constantemente nesta posição, tens que medir muito bem o espaço que vais ter, de forma, a nossa profissão já é um pouco violenta, então nestes trabalhos de recuperação de tetos é bastante mais violento.
Portanto, eu tento sempre estar presente na montagem dos andaimes exatamente para ter consciência de que tudo isso é salvaguardado, porque por muito que tu digas e dês alturas e digas a quem vai montar os andaimes que gostavas ou que querias que eles fossem assim ou desta maneira ou daquela, eles depois tentam facilitar, e também é normal, tentam montar a estrutura de acordo com o que é mais fácil para eles. É muito importante um coordenador, aliás, eu até diria que é muito importante ter 2 coordenadores em obra. É importante definir um coordenador técnico e teres um coordenador que possa também colaborar com esse coordenador técnico, mas que também tenha, ou no essencial, tenha à sua responsabilidade a logística, portanto aquilo que eu chamo de coordenador de logística. E é importante porque tu como empreendedor pode ser que não possas estar diariamente na obra, então tu tens que garantir que está lá alguém com capacidade, não é? E sobretudo com experiência suficiente para fazer fluir os trabalhos e se for necessário adaptar alguma metodologia, alguma situação, tenha efetivamente capacidade para o fazer. A organização de uma obra de exterior implica muitas coisas, tal como falamos há pouco dos andaimes, por exemplo, se for uma obra em que tu tenhas que permanecer lá, tenhas que ter alojamento, isso também é um item que tu tens que, durante a negociação, clarificar com o dono de obra, não é? E isso faz parte, é uma das características de uma obra de exterior. E depois toda a logística que implica, desde teres uma lista que tu elaboraste com todos os pormenores que dizem respeito a materiais, a equipamentos, portanto salvaguardares que nada te vai falhar numa obra, não é? E aí tens que ter noção, se estás a trabalhar numa obra, por exemplo, numa aldeia não sei aonde, em que estás extremamente isolada e tens noção de que não tens nenhuma área comercial perto onde possas comprar alguma coisa que de repente te falhou, ou por exemplo, como nós que nos vimos há um ano atrás, num contexto pandémico que tivemos que ficar quase 5 meses na mesma cidade e pronto, e no início do estado de pandemia tivemos alguns limites na circulação, não é? As metodologias não são rígidas. Por norma, quando te propões a fazer uma proposta de intervenção e uma proposta de tratamento e orçamento, tu tens que ter tido acesso à área que vais intervencionar, mas quase sempre esse acesso é muito limitado, não é? Não há estruturas de andaimes, ninguém monta andaimes. Por exemplo, numa sala, como a que intervencionamos o ano passado, para tu ires fazer testes. Nesse caso foi muito caricato, porque tivemos que usar plataformas elevatórias, mas que obviamente toda a logística de poderes ir às áreas todas com um tipo de infraestrutura desse género não é a mesma coisa que teres uma plataforma de andaime montada onde possas circular livremente para fazer testes em várias áreas. A mesma coisa se passa, por exemplo, com estruturas retabulares. Não há nenhum parque que tenha uma estrutura de andaimes para tu fazeres uma prospeção. Portanto, pode dar-se o caso, claro que depois com a experiência tu vais tendo essa percepção mais apurada e cada vez vais sendo mais assertiva, mas pode dar-se o caso de que a metodologia que tu definiste tenha que ser reajustada depois quando dás início a uma obra. Não é mais importante, acho que são as duas de extrema importância. Muito importante dizer que uma coordenadora técnica é mais importante que uma coordenadora de logística, isso não, para mim e na forma de funcionar, não faz sentido nenhum. Eu posso ter uma coordenadora técnica excelente, mas se não tenho os materiais para que a equipa trabalhe, quer dizer, não faz sentido. E a logística é de facto muito importante. Não só a logística de tudo o que tu tens que preparar para levar para a obra, como a logística depois durante o decorrer dos trabalhos, não é? Estamos a falar em obras, eu já estive em obras durante 6 meses, portanto, como deves perceber, essa gestão dos materiais é de extrema importância para que eles nunca falhem em obra. Há situações que tens sempre que fazer uma guia de transporte no site das finanças, da autoridade tributária. Aí tens que fazer uma listagem de todos os bens perecíveis, ou seja, tudo aquilo que vais consumir em obra, ok? Imagina que desmontaste uma estrutura retabular, intervencionaste em oficina e vais levar esse altar novamente para a igreja.
também tens que fazer referência a esse transporte. De norma, eu já fiz as entrevistas, já analisei currículos, já estive com as pessoas e já selecionei as pessoas, ok? Mas numa fase inicial eu não gosto de ir para uma obra e ter logo toda a equipa presente. Porque há uma fase que eu considero que é muito importante e que só diz respeito a ti e à coordenação. E não faz sentido tu, por exemplo, ires para o local, tens que olhar de facto à totalidade da área, porque já tens a estrutura de andaime montada, já tens tudo o que é necessário para poderes analisar todo o conjunto de uma forma rigorosa e criteriosa, e há fases iniciais que não faz sentido teres 12 pessoas ali à espera e também não vais antecipar as coisas só porque tens ali não sei quantas pessoas à espera para dar início aos trabalhos. Portanto, isso provoca um stress que eu acho que é desnecessário. No início da obra eu gosto sempre de estar eu e quase sempre as coordenadoras. Quando tenho que dispensar algum elemento da equipa, é sempre difícil, não é? E tentamos sempre que não aconteça. Até porque quando nós escolhemos as pessoas também já sabemos da experiência ou da pouca experiência que a pessoa tem. Portanto, há ali uma tomada de decisão que é consciente da minha parte. E eu costumo dizer que o facto das pessoas não terem muita experiência, há de facto características da personalidade de cada um dos elementos que eu considero que são muito importantes e não faço só a minha escolha pela competência técnica, ok? Mas é sempre muito difícil. Por norma, eu tento explicar às pessoas o porquê que não está a resultar a metodologia, não, a metodologia está definida, mas as limitações que ela tem a aplicar a metodologia, qual foi ali a falha dela em termos práticos, e tento sempre dar a oportunidade que a pessoa se adapte primeiro a uma obra desta envergadura, não é? Sobretudo se for a primeira vez. Eu sei que há ali 2 ou 3 dias que a pessoa está a ganhar ritmo de trabalho, e eu tento de facto respeitar esse arranque inicial que tem que ver com a pessoa sentir-se mais à vontade. Mas de facto são obras que obedecem a um ritmo de trabalho e nomeadamente a prazos de execução que muitas vezes não se coadunam com uma pessoa que de facto não consegue, ao fim de 2 ou 3 dias ou de 4 dias, não consegue imprimir ritmo a si própria e não percebe o que é que está ali a acontecer. E lamentavelmente às vezes temos que abdicar. Podem. Vou tentar dar aqui alguns exemplos para ser mais fácil o entendimento. Por exemplo, se estiveres a intervencionar uma igreja em que continuam a decorrer missas, por exemplo, casamentos, batizados, e já nos aconteceu termos uma obra de 6 meses em que havia todas estas homilias a acontecer. É muito importante que tu te coordenes com o pároco para, nessa altura, os teus trabalhos não interfiram com essas situações, não é? Há situações e espaços em que a própria movimentação das equipas tem corredores definidos, não é? Que tu não tens acesso pelo sítio onde anda o público. Portanto, quando entras tens que dar o registro do teu nome, quando sais tens que dar o registro do teu nome. Portanto, há de facto especificidades que podem alterar e interferir com o teu trabalho. Quando a equipa tem que lá ficar, olha, isso foi muito engraçado, por exemplo, há um ano atrás, quando surgiu a pandemia, efetivamente não podia nem reforçar a equipa, porque há fases de trabalho em que, por exemplo, as pessoas que vão tratar estruturalmente depois dão lugar a técnicos para acabamentos, não é? E nesse contexto eu não pude fazer essa gestão, então não pude. Exigi à equipa, quer dizer, expliquei-lhes porquê, mas foi determinante o facto de todos terem percebido e aceito essa situação. Uma vez que estávamos numa situação pandémica, não poderíamos sair da cidade onde estávamos, para não correr riscos de podermos vir a contaminar a equipa, mas também me comprometi perante eles que não introduzia nenhum elemento novo e não os punha em risco nesse sentido. Como é que eu faço a gestão disto tudo? Acautelo o sítio onde as pessoas permanecem, não é? Tento que seja o mais confortável possível, e isso também é uma questão que eu negocio com o cliente atempadamente.
Na nossa profissão tem sempre muita importância o registro fotográfico, quer seja em trabalho oficinal, quer seja na obra. Mas numa obra de exterior tem uma importância extrema. Até porque o nosso trabalho tem essa particularidade, não é? Tu, se avanças na fase de trabalho, tu não podes voltar atrás para fazer o registro que te esqueceste. Isso também é uma incumbência que eu tento sempre que haja alguém responsável por fazer esse registro fotográfico. E é de extrema importância. Primeiro, ele vai exatamente registar todas as fases do teu trabalho, não é? E depois teres noção que vai ser extremamente importante quando fores realizar os relatórios de final da obra. Os relatórios é um bocado como as fotografias. A minha opção, e que eu acho que é a que facilita mais todo o processo, e mesmo que isso não seja exigido em termos contratuais, faço sempre relatórios intercalares. Ou seja, sensivelmente aí no fim de cada mês eu faço um relatório e no fim de 6 meses eu tenho 6 relatórios intercalares, depois, exatamente como as fotografias também, não é? Eu vou fazendo descarrego todos os dias, ou quem ficar responsável faz essa gestão das fotografias. Depois no fim é só juntar esses relatórios intercalares e tens ali o que compõe o relatório final. Acho que facilita imensíssimo uma gestão desse género.